Estão aqui o consultor empresarial e também meu colega colunista do Jornal Informante, Benami Spiuk, e o ex-candidato a prefeito de Farroupilha e presidente do Partido Verde, Glacir Gomes, que também está participando aqui da edição de hoje do Confronto. Benami e Glacir Gomes, sejam bem-vindos ao programa. Boa tarde. Boa tarde, quero agradecer o convite, agradecer ao Glacir aqui. Vamos ver se a gente consegue discutirmos alguns assuntos que esclareça melhor algum ouvinte, né? Nossa ideia aqui é contribuir e aprender também, né? Glacir. Muito me honra com o Benami aí. Eu estive ontem visitando o site dele, um site de muito conteúdo e muita informação, e fiquei muito feliz pelo convite, porque a gente praticamente tem os mesmos pensamentos com relação ao PT. Chega de PT. Vamos ver ao longo do programa como é que isso se comporta. Antes de irmos para a pauta, direito de resposta ao Glacir Gomes. Ontem, no programa, o Marlon Adame esteve participando e ele fez uma provocação ao Glacir. Então eu faço questão de reproduzi-la aqui. O Glacir vai ouvir, depois ele responde. E depois nós vamos para o assunto do programa, ok? Então vamos colocar a declaração do professor Marlon Adame, que foi feita ao fim da edição de ontem do Confronto. Pode ficar à vontade, provoque o Glacir Gomes. O PV tirou a candidatura à presidência e vai ficar pendurado na barra das calças da Dilma. E isso quer dizer que tu está dizendo que o Glacir Gomes está junto com o PT. Exato. A não ser que ele não respeite o que o Partido Ativa Nacional resolve. Ele faz uma política independente, ele está alugando a legenda. Muito bem, Glacir. Você está alugando a legenda? O Marlon, ele é um ótimo professor de filosofia. O resto de política ele não entende, muito menos de administração. Se eu tiver que defender a Dilma em Farroupilha, eu saio da política. O PV Farroupilha é independente e desde que eu entrei no PV, não tem 3 anos ainda, sempre me foi dito que a soberania do presidente das executivas é soberana, democrática e atende os preceitos do PV internacional, que está em mais de 130 países. Marlon, vai estudar mais, tu está ultimamente só pensando na mulher do charuto lá. Muito bem. Benami, dado o direito de resposta ao Glacir Gomes, vamos para o nosso assunto. Benami, tu tem acompanhado os movimentos políticos, tu é um crítico da oposição em geral no Brasil. Eu lhe pergunto, o que tu achou, se é que tu ficasse sabendo, das declarações da Marina Silva em relação ao candidato tucano Aécio Neves? Ela disse que o PSDB cheira a derrota no segundo turno, e isso de alguma forma motivou integrantes do PSB a abrirem fogo contra o candidato tucano, para a alegria dos petistas. Ela colocou água na roda do PT? Bueno, para fundamentar a minha resposta, eu queria primeiro trazer alguns dados históricos, né? Da onde surgiu a Marina Silva? Da onde surgiu essa chapa? Eduardo Campos, Marina Silva, acho que é importante isso. Quando do advento do mensalão, um ano antes da eleição para o segundo mandato do Lula, estavam todos eles muito abraçados, muito juntos naquele governo. Tanto a oposição quanto alguns membros do Partido dos Trabalhadores, a Marina Silva, a Helena, como é o nome dela? Heloísa Helena e alguns outros, a própria oposição, davam como o Partido dos Trabalhadores um partido morto, que o Lula não se reelegeria de jeito nenhum, tal o tamanho daquele escândalo. E elas saíram do partido somente com isto, né? Não havia outra razão para ter saído. A razão foi aquela questão, manter uma aparência ética, manter uma questão assim. E realmente ia acontecer isso. O PT teria perdido aquela eleição, não fosse um erro estratégico do Geraldo Alckmin. No primeiro debate na Band, onde ele atacou o Lula, e o Lula
botou o dedo em riste e disse que ele não poderia fazer aquilo. Naquele momento, Geraldo Alckmin baixou a cabeça. E ali o PT ganhou a eleição. Muito bem. Então, a Marina Silva é o mesmo do mesmo. O governador, ex-governador, Eduardo Campos, eles estão colocados como se fosse uma terceira via, uma via de meio, uma via sem nenhuma convicção. O projeto da Marina Silva era ser presidente. Como ela não pôde, ela apoiou o Eduardo Campos, que era... Nós estamos tratando aqui de todos os partidos de esquerda, na verdade, né? Mas tem um mais à esquerda, menos um mais ao centro, né? Sendo que o PT, até hoje eu não sei o que é. Para mim é um partido sindicalista, ele não tem uma convicção, né? Até porque tratar de esquerda no Brasil é uma coisa gozada, porque se tu tem 40% do PIB é imposto, é tributo, nós já somos uma economia socializada, vamos dizer. Então fica complicado, quer dizer, com 40% do PIB na mão do governo, tu não tem o que fazer. Então, penso eu que a candidatura Eduardo Campos e Marina Silva é uma candidatura frágil nesse sentido, de não ter uma proposta de mudança, né? O que nós precisamos... Se vê a dificuldade do Eduardo Campos de se colocar como oposição a Dilma, mas não a Lula. Exatamente. Então, essa dicotomia, assim, isso tu não consegue conviver com honestidade, né? E penso assim que a Marina é o mesmo do mesmo. Ela não trouxe um discurso, por exemplo, alguma proposta inovadora, alguma coisa. Não, ela não cria, ela não aponta dificuldades, ela aponta erros. E os erros, se não houverem mudanças, vão continuar. Quem quer que seja o presidente nos próximos 20 anos e não começar as mudanças imediatamente, principalmente nas questões, e eu volto aqui a insistir, nas questões de emenda parlamentar e medida provisória, não vai governar o país. Glacir Gomes, qual é a tua impressão a respeito? Concordo quase que 85% com o que o colega Benami falou. Primeiro, eu acho assim, a Marina saiu do PT porque ela se sentiu traída por tudo aquilo que defendiam junto no PT. Ela foi para o PV, fez 40 milhões de votos, 20 milhões eu acho, né? Não tenho bem certeza esse número aqui agora. Mas ela ficou em terceiro ali. O nosso presidente se desentendeu com a Marina, presidente do PV, e a Marina acabou saindo e foi tentar a rede. O PT minou a rede não saiu, e aí a Marina viu que podia auxiliar o Eduardo a tentar tirar o PT. Eu hoje, como político, a minha meta número 1 é que haja uma renovação no governo. Eu acho que, como falávamos até anteriormente aqui, o melhor governo de qualquer prefeitura, estado ou até da federação, eu acho que tem que ter renovação ou a possibilidade de renovar. E principalmente do sistema instalado, que o Benami muito defende isso aí, não tem como possibilidade de mudança. A minha hoje crença, e para isso que eu tenho falado bastante, é que qualquer um que tirar o PT, para mim, tá bom. E nesse momento, dos candidatos que se apresentam aí, a Marina seria que tinha mais possibilidade de tirar o PT. Por quê? Ela atenderia aquela população que o Lula e a Dilma atendem. Ela já se aliou na vez anterior com o dono da Natura, como vice-presidente, né, ou como apoiador incondicional. E ela tem trânsito em muitos lugares, é uma mulher internacional hoje. Se é exatamente PT, eu não creio nisso. Eu creio que ela avançou muito, ela é uma ambientalista e eu acho que seria a melhor candidata para vencer o Lula. E tem mais. O Aécio é uma continuidade de todo o PSB que nós já conhecemos e que não avançou em algumas coisas sociais que o Lula conseguiu fazer.
né? Não que seja para beneficiar a população, e sim para a manutenção do poder, para as boquinhas, salários de companheiro e se adonar de todas as estruturas do país, né? Aécio, continuidade. Eduardo apoia Lula. Pois é, mas qual é o projeto do Lula? Eu não sei. De novo, eu não tenho compromisso com nenhum partido. Sério, entendi. Nenhum partido. Mas, para mim, essas mudanças começaram. Quem mudou alguma coisa foi Collor de Mello e depois Fernando Henrique Cardoso. Foi os dois. Não, temos que dar um crédito para o Itamar, que deixou o Fernando Henrique fazer, né? Mas quem mudou a área social, né? Não a questão monetária e financeira, mas a questão social foi no governo Fernando Henrique Cardoso que teve o maior crescimento. Do que o Fernando Henrique Cardoso propôs, o que o Lula propôs nesses 11 anos de governo? Só aumentou a corrupção. Não, é que tu falou que ele trouxe reformas sociais importantes. Não, ele acrescentou, né, Benami? Acrescentou o quê? O salário mínimo hoje é bem maior do que o Fernando Henrique, a Bolsa Família está atendendo pessoas que antes não eram atendidas, tem uma série de coisas que ele foi para o social. Mas não que ele tenha atendido a população, ele atendeu, foi a manutenção do poder para garantir o Bolsa Meu Voto, que é o Bolsa Família. Né? Mas deixa eu só completar aqui tu falasse com relação ao salário. A valorização do salário ela vem desde a época do Plano Real. Não, e se deve à valorização do real. Se tu tirar a valorização do real, é o mesmo salário. É uma coisa que até anotei aqui, ó. O salário mínimo do Fernando Henrique chegou a $100, né? Chegou a $100, mas hoje o dólar era real. Tá, mas e hoje quanto é que é? É 400? Hoje é $300. $300, então praticamente 200% de aumento. O problema é que... Mas tem que calcular... O dólar está desvalorizado. Tem que calcular a proporção real-dólar. Não, é assim, ó. Eu acho o seguinte, em qualquer lugar do mundo... Faz pelo ouro, é praticamente a mesma coisa. Não, eu acho assim, ó. A melhor parâmetro do mundo é o seguinte, quantas horas eu tenho que trabalhar para comer? Né? Eu acho que isso é parâmetro. Eu também, eu sou objetivo, sou empresário. Mas né? vamos botar esse. Em vez de falar de dólar real, vamos falar em ouro. Se nós usarmos uma terceira moeda, que é para triangular o valor, quando me perguntam assim, qual é o valor real do real, eu triangulo. Não, eu entendo. Com o ouro. Então vamos usar o ouro. Não, mas Benami, vamos para o popular, para as pessoas que estão nos ouvindo, para o cidadão, desde o empresário até o trabalhador. O salário mínimo hoje é $300 e poucos, tá? É R$724, né? Quanta cesta básica dá para comprar com 724 e quanta cesta básica dava para comprar na época com o Fernando Henrique? Mas a inflação come mais o salário hoje do que comia naquela época. Quer dizer, o poder do real naquela época, o real valia mais naquela época. O salário mínimo teve um ganho real em qualquer moeda. Inclusive para comprar cesta básica. Isso é um mérito que a gente tem que dar para ele. Mas isso é assim, ó, eles estão acabando com o país. Deixa eu só voltar ali ao ponto da primeira pergunta. Aécio, continuidade. Eduardo apoia Lula. Eu fiz numa entrevista em Porto Alegre, fizeram a seguinte pergunta para Eduardo e Marina, na campanha, lançamento da rede PSB em Porto Alegre. Governador, se Dilma desistir e Lula vier, o senhor apoia Lula? Eu apoio. Eu quero o Lula. Não, o Eduardo diz o seguinte. Eu quero o Lula. O Benami quer o Lula. Eu quero o Lula na campanha. Eu quero o Lula fora do Brasil. Não, eu quero que ele responda às acusações do Romeu Tuma Júnior. Eu quero que ele explique toda a corrupção da namorada número 1 dele. Eu quero que ele explique tudo isso. Tá bom, Benami. Deixa eu completar do Eduardo. Aí o Eduardo disse assim, essa pergunta não está na pauta. Como que uma como é que é? Uma plateia? Não, quando vários jornalistas juntos, uma coletiva vai dizer que tem pauta. Ele se recusou a responder. Então o Eduardo ali perdeu a minha confiança de que realmente quer a mudança. Mas tu confia na candidata que confia no Eduardo Campos? Amigo, eu estou te dizendo que eu quero que o PT saia do governo. E a única que pode derrubar a Marina hoje, derrubar a Dilma, chama-se Marina Silva. No meu ponto de vista, ela não é candidata. A única que pode derrubar a Dilma hoje é a própria Dilma. A Dilma não, isso já se derrubou. E ela já tá indo. Não, mas assim, mas tem os 13 milhões de Bolsa Família, tem um monte de coisa aí que não é fácil. Eu acho que a Dilma ganha se o Brasil ganhar a Copa. Se o Brasil perder a Copa, aí a Dilma perde. Guilherme, deixa eu fazer essa pergunta. A reeleição passa pela Copa? No Brasil passa. Eu acho que não. Eu acho que não. No Brasil passa.
Eu não concordo. Eu acho que não. Nunca passou. O que me parece é que quando a ideia da Copa vir ao Brasil foi formulada, o governo tinha a ideia de que neste momento eles estariam com 70% de aprovação e que a Copa do Mundo seria, digamos assim, o grande coroamento da vitória eleitoral, que seria apenas ratificada nas eleições de outubro. Mas parece que deu tudo errado. Não, parece não, eles não têm experiência de não tem realizar, não tem capacidade. É por isso que eu acho que a Copa do Mundo, o resultado dos jogos não vai influenciar, porque a população não está interessada. A população não está interessada no evento Copa do Mundo. Ela vai assistir os jogos? Vai assistir os jogos. Tá comprando álbum de figurinhas? Tá comprando álbum de figurinhas. Mas tu não vê um ufanismo da população. Muito pelo contrário, as pessoas estão irritadas com o gasto desmedido que foi feito com os estádios. O maior argumento que surgiu no Brasil em relação à Copa do Mundo não foi olha a pujança do Brasil, foi olha quanto dinheiro gasto em estádios ao invés de gastar em hospitais. Esse é o maior argumento. Não estou analisando se o dinheiro... Sendo que em Porto Alegre, nesse período de 7 anos, fecharam 10 hospitais. Fecharam 10 hospitais. Estão lá os prédios. Tem 10 hospitais fechados nesse período de 7 anos. E a população das grandes capitais, que é a maioria do eleitorado, elas estão convivendo dioturnamente com obras atrasadas, problemas de infraestrutura causados em decorrência dessas obras. De trânsito, falta de planejamento e mais, os desvios. Por exemplo, foi aprovado para a Copa do Mundo um regime de licitações especial que promove a corrupção. Imagina! Agora, dia 19, era para ter a inauguração do trem-bala. Virou piada no Facebook. Tem um evento de inauguração com open bar, inclusive. Eu fui convidado, vou ir. Né? Vou chegar lá, tem um trecho assim, de floresta ainda inexplorada. Dá pra não levar tiro, porque essa bala deve ser um tiro. Então, não me parece que a Copa do Mundo, o resultado da Copa, irá influenciar, como já influenciou isso. Eu admito que já influenciava antigamente. Mas não vai influenciar, porque a população não quer nem saber da Copa. Mas isso é bola de cristal. Vamos voltar aqui pro normal. Eu gostaria de encerrar esse pensamento seguinte. Ó. Os candidatos hoje são os que estão aí, mas ainda não está oficializada a candidatura. Tu acha que pode mudar? Pode, com certeza pode mudar. Pode voltar Lula, o Eduardo pode abrir mão para a Marina. Tu acha que o Eduardo Campos, se ele não embalar nas pesquisas nas próximas, ele pode trocar o PSB? Pode colocar a Marina. Por quê? Ó? Se a Marina for a candidata e ganhar, o próximo é o Eduardo. Se a Marina for a candidata e a Marina perder, o próximo é o Eduardo. Se o Eduardo for agora e perder, ele poderá se queimar. Mas o próximo é a Marina. Não existe isso aí, Bernardo. Não existe. A Marina, se ela não for agora, não vai ser mais. E assim, ó, nos bastidores da rede, eu participei de reuniões, inclusive, no início ali, porque teve um momento tumultuado do PV estadual, que talvez até a gente saísse do PV no começo ali. Deu um tumulto muito grande. Para te ter uma ideia, no ano passado eu participei de 42 reuniões no estado, né? Praticamente uma por semana. E a gente teve reuniões com o pessoal da Marina, com a Marina, e hoje o sentimento que a gente tem é o seguinte: a Marina quer mais se dedicar para as causas institucionais do meio ambiente. Ela não quer mais, ela não tem mais essa vontade de ser presidente. Pela decepção de não ter formado a rede, pela estrutura brasileira, como a gente comenta aqui, que em 2, 3 anos não vai se conseguir mudar isso aí vai demorar 2 décadas, 3 décadas, né? A gente tem que iniciar um processo. Eu adorei essa notícia que tu está dando, que ela não tem uma vontade de ser presidente. Eu acho que eu agradeço muito. Olha, dentro do... Mas, que Benami... bom, que ela seja muito feliz. Tá, mas Benami, eu gostei da ironia, mas assim, ó, quem é os nossos candidatos hoje? Qualquer um que vença o PT. Esse é o primeiro. Tamo junto. Esse é o primeiro. Tamo junto. Eu brinco assim, o meu segundo time do coração é o Grêmio, né? O primeiro é qualquer um que joga contra o Inter. Tamo junto, somos gremista também. Assim, ó, eu não tenho afinidade com nenhum outro partido. Mas esse PT, esse partido que tem os seus pensadores presos na papuda, as maiores personalidades do PT estão presos na papuda. Falta o Lula. Esse partido, eu acho que eu queria ter um tempo. Eu adoraria vê-los na oposição. Acho que na oposição eles fizeram um ótimo trabalho. E já votei no Lula, hein, Bernardo?
Já votei no Lula. Eu queria a renovação. A gente acreditava que o PT ia fazer uma revolução política baseada em tudo aquilo que eles falavam. Até a carta ao povo brasileiro, né? Na carta ao povo brasileiro, depois de eleito, acabou com qualquer coisa. Claro, infelizmente. Muito bem, vamos para o nosso intervalo. Só uma pergunta, já deu meio programa. Vê só, né? O Marlon disse aqui que o PV de Farroupilha tinha que ser o PG, o Partido do Glacir, já que o PV nacional não é respeitado pelo presidente local. O Marlon não tem essa como é que é, autoridade para dizer isso, porque ele nunca participou de um partido político diretamente que nem eu estou participando. Cria um partido do PM, do partido do Marlon, depois vem debater política comigo, Marlon. Por enquanto tu é só um professor de filosofia. O Aleferson de Menes, ele também faz um comentário bastante provocativo aqui, ele faz uma crítica inclusive ao programa. Ele diz: Guilherme, como ouvinte do seu programa, eu faço aqui uma crítica à composição da sua bancada no dia de hoje. Acredito que você deveria ter convidado analistas políticos. O Benami se enquadra, mas o Glacir Gomes não. Esse debate não pode ser baseado em opiniões superficiais, e sim em análise política de quem entende, estuda e vive o assunto profissionalmente. Para o tema candidatos à presidência, se fizermos uma comparação, o Glacir Gomes é o Levi Fidelix da política local. Olha, isso deve estar com ciúme, deve estar na bancada e ele não foi convidado. Até porque política ele não entende nada, no máximo ele entende de mexer em Facebook, essas coisas, que ele costuma assinar a coluna dele. O ciúme é ruim, ô Alisson. Estuda política e te candidata a vereador, a prefeito, aí tu vai entender de política. Se tu quiser uma aula de política, eu te dou. Pode marcar a hora. Muito bem. A Noeli Majone manda um abraço. Da minha parte, eu agradeço. A Noeli Majone manda um abraço para ambos. Diz que é uma honra